a Copa do Brasil pelo Aparecidense. Chegou no Rio de Janeiro, teve problemas com a torcida pegando no pé do maior jogador do Botafogo, que é o Jefferson. Ele teve que ir para a entrevista coletiva ontem, se explicar mais uma vez, e o Flamengo está tranquilo. O Flamengo está absolutamente tranquilo e descansado. E o Flamengo estreia. E o Flamengo... Vamos botar o Dourado para jogar. Então, e tem isso ainda. Agora, eu estou tentando imaginar como é que o Flamengo vai ser montado do meio campo à frente. Porque lá atrás, eu consigo imaginar o Flamengo com o César, porque o Diego Alves ainda não se recuperou. Não tá pronto. Né? Então, César, deve ser o Pará, o Hever, Juan e o René. Deve ser isso. O René tem jogado mais frequentemente. Aliás, o Trauco, eu acho que nem foi relacionado. Deixa eu ver que eu estava vendo aqui com a escalação, com a relação dos jogadores do Flamengo. Laterais, René, Pará e Rodinei. O Trauco não foi nem relacionado. Não sei se ele estava machucado, eu achei esquisito isso. Agora, do meio campo à frente, tem muitos jogadores. Cuéllar, Diego, isso são relacionados para o jogo. Cuéllar deve ser o primeiro volante. Eu acho que ele joga, exatamente. Diego, Everton Ribeiro, Everton, Jonas, que é um outro volante. Não acho que ele vai jogar. Lucas Paquetá e o Jean Lucas, que é aquele menino volante também, que vai ser tem tudo para ser uma grande revelação. O Jonas que voltou do Coritiba, né? É isso, que voltou do Coritiba. E jogou várias partidas da Taça Guanabara. E na frente ele tem o Vinícius Júnior, o Marlos Moreno, o Lincoln e o Dourado. Então vamos supor que o Dourado vai estrear. Você já tem a defesa armada. Você tem o Cuéllar. Você vai jogar no 4-1-4-1, você tem o Cuéllar e o Dourado. Tem uma linha de 4. Falta só a linha do meio de 4. Exato. Quem serão esses 4 jogadores do Flamengo? Um é o Paquetá, o outro o Everton Ribeiro, o outro o Diego. Tá, e o Marlos Moreno? E aí fica entre Everton e Marlos Moreno essa quarta vaga desse meio. O Everton compõe muito bem atrás. Eu acho que, lamentavelmente, o Paquetá vai ficar de fora. Eu não faria isso. Nem pode. Acho que não fica, não. Não faria isso. Eu acho que ele vai montar... só se ele colocar na direita o Paquetá. Marlos Moreno é banco desse time. Eu acho que é banco. Concordo com você. Marlos Moreno é banco. Paquetá... Ele era ele era pedido do outro. Everton Ribeiro e o Jonas. Só para as pessoas nós estamos loucos, essas imagens são do Botafogo chegando de Goiás, alguns torcedores que foram receber o time no... O negócio exatamente que eu falei agora há pouco, que o Botafogo está num momento... É um time traumatizado, né? É um time traumatizado. Então, eu acho que o Flamengo, pelo momento que ele vive, pela situação do adversário, é o favorito. Agora, olha só o que acontece no Rio de Janeiro. São 2 semifinais. Numa semifinal, Botafogo e Bangu. Já jogaram. Boa Vista Boa Vista classificou, fez 2-0, o Bangu empatou e o Pascoal lembrou bem ontem. Teve um pênalti sonegado ao Bangu. O árbitro viu e virou. Não é comigo. Fez que não era comigo. Saiu rapidinho, faz de conta que não é comigo. Jogo, o Boa Vista classificou pelo empate. Do Boa Vista. Como o Flamengo joga pelo empate. Isso. Então, Boa Vista e Bangu jogam no Engenhão, um estádio para 40 mil pessoas. Isso. E Flamengo e Botafogo vão jogar em Volta Redonda, no estádio para menos de 20 mil pessoas. É inacreditável. Num sábado de carnaval. É inacreditável. Aí a gente não consegue entender, porque futebol passa por dificuldades. Porque o Fluminense está numa pindaíba, porque o Botafogo está numa pindaíba, porque o Vasco está numa pindaíba também, porque outras equipes importantes do futebol brasileiro estão numa pindaíba. Porque há dirigentes que pensam o futebol dessa maneira obtusa. E levam um jogo desse, num sábado de carnaval, pra Volta Redonda. Cidade cheia de turistas. Não tem nada, os caras não gostam de futebol lá. Os caras não gostam, eles devem gostar de outra coisa. É tanto jogo lá. Eles devem gostar não sei, bom, deixa eu falar. Tanto jogo lá que também já perdeu, né? E depois outra, Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade. Tem muita gente. Voltada para uma empresa. Né? Tem muita gente que é de fora do Rio de Janeiro, que mora lá, trabalha na. Vai chegar o carnaval? Siderúrgica. Da siderúrgica e tudo mais. Então, assim, o fato de a cidade estar no estado do Rio de Janeiro não significa que todo mundo em Volta Redonda torce para times do Rio. Tem muita gente de fora do Rio de Janeiro que torce para outros times. O Flamengo, o Botafogo, o Vasco, o Fluminense passarem por Volta Redonda, isso já não é mais uma novidade para a cidade. Então, nós não vamos ter públicos grandes em Volta Redonda nunca mais. Agora, nunca mais. Por conta desse fechamento do Maracanã, tudo ótimo, mas, por conta do fechamento do Maracanã, eu acho que foi um erro da federação ter colocado no regulamento
que o jogo não pode ser fora do estado do Rio de Janeiro. Porque você pega esse jogo num sábado de carnaval e leva para Brasília, sim, ou você leva, sei lá, para a Arena das Dunas, em Natal, ou Cariacica, teria muito mais público do que vai ter amanhã em Volta Redonda. Para São Paulo teria mais público. São Paulo, até no Pacaembu. Claro. Imagina, você reserva o tobogã para a torcida do Botafogo, tá? O resto do Pacaembu fica com a torcida do Flamengo. Gente, seria um grande sucesso. Se eu morasse em São Paulo, eu não iria lá ver o carnaval, mas acho assim, que é legal. É um jogo que dá pra ver, pô, lógico que dá. Claro, tem muita gente. É uma cidade já que respira futebol e você tem um estádio apropriado para isso. E a torcida do Flamengo em São Paulo, né? Ontem, um estádio para 40 mil pessoas, tinha 4 mil pessoas. E amanhã vamos ter 7, 8. Tem um jogo histórico no sábado de carnaval, que foi a estreia do Rivelino, Fluminense e Corinthians. No sábado de carnaval, Maracanã. Mas Fluminense. E era amistoso, hein? E era amistoso. Vamos pro passado mais recente. Ano passado, o Vasco Flamengo semifinal da Guanabara. Você foi? Se não. E em Volta Redonda, 6 mil. Não. Aquele no Pacaembu que você foi. Foi Flamengo e Flamengo. É o que vai dar no final. 6 mil. Quer dizer, os caras não aprendem. Foi o sábado de carnaval? Sábado de carnaval. Os caras não aprendem. Em Volta Redonda. Parece que o objetivo é fazer o errado. Eles se especializam para fazer coisa errada. Não é possível. Não tem o menor cabimento. É possível, eu também acho. Sábado de carnaval em Volta Redonda. Ora, faça-me o favor. Faça-me o favor. Tem dó. Não, o torcedor não merece isso. Nós da mídia não merecemos isso. E os jogadores não merecem isso. Porque é duro você jogar num sábado de carnaval, num estádio vazio, de uma partida super importante da Taça Guanabara, uma semifinal. Ninguém merece isso. E um clássico, né? Ninguém merece. Olha, eu acho que esse é um caso de impeachment numa federação, juro por Deus. Mas já teve ano passado. Eu acho que é um caso de impeachment numa federação. O senhor Mani teve ano passado, ninguém. Pois é a segunda vez. Ano passado foi Flamengo e Vasco. Persistem. Você não toda hora é a mesma coisa. Se você errou uma vez, você errou. Se você persistir no erro, o que é? É que pra nós é erro. Pra quem organiza, provavelmente acho que não. Pois é, mas quem organiza não é do ramo. Bom, não é possível que uma federação que tem direito acha que é legal 6 mil pessoas se contenta com um público de 6 mil pessoas. Cara, se você entrevistar o presidente da Federação do Rio, que eu não sei nem quem é, ele é capaz de dizer que é um erro mesmo, também. Que não tem nada. Porque é tão sem sentido isso que não é possível que exista uma única alma no mundo que considere que haja alguma razão, alguma justificativa aceitável para se jogar uma partida dessa. Gente, mas se vocês pegarem a média de público do Campeonato Carioca desse ano... Sim, mas quando chega a semifinal, quando chega no público, quando afunila Botafogo e Flamengo, a tendência é ter umas 50 mil pessoas. A tendência... Se tivesse o Maracanã aberto. É uma tendência do passado, infelizmente. Não, o passado teria mais de 100 mil. Então, é uma tendência do passado. Repito, ano passado foi o Vasco Flamengo na final, semifinal. Sim, porque pelos mesmos motivos, porque não tinha Maracanã, Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã. Isso agrava mais ainda a situação. O Vasco e Flamengo jogaram no Maracanã há 2 semanas atrás. Botafogo e Fluminense jogaram no Maracanã semana passada. Não tinha ninguém no estádio, gente. Porque o Campeonato Carioca perdeu a mas não era uma fase final, não era uma fase mas era um clássico Tudo bem, carioca. Mas os clássicos estão banalizados hoje em dia. Todo mundo concorda com isso. Sim. Toda hora esses times estão se encontrando. O formato... Ou aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em Belo em Minas, ou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estão toda hora se encontrando. Então perde aquela, sabe? Eu não vejo a hora de ter esse apelo, né? Eu não vejo a hora de encontrar o meu grande rival. Jogam toda hora. Esse já é um problema. Você entendeu? Colocam num sábado de carnaval. A cidade, lamentavelmente, passa por um processo de violência, que sabe, incomoda todos nós. Não só quem mora aqui, mas todo o país está, nesse momento, sensibilizado com a situação de violência no Rio de Janeiro. Então, tudo isso conspira para o cara não ir no campo. E os caras ainda erram? Aí piora ainda mais, pô. Aí não dá. O Renato Malandragem, ele fala aqui, sou botafoguense, mas por uma falta de bom senso, o jogo será em Volta Redonda. Por que não adiar para o próximo sábado? Mas o que mudaria? Não dá para ter o próximo sábado no Maracanã também? Não, o Maracanã só em março. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, talvez no próximo sábado, por não ser sábado de carnaval, não muda nada. talvez, é isso que ele deve estar dizendo, e em Volta Redonda tenhamos mais público. Não. Agora, eu não me volto a dizer, não me conformo de o Flamengo pensar pequeno e não jogar no Engenhão. Não me conformo. O Flamengo tem mais time, tem mais dinheiro, tem mais mídia, tem mais torcida. Ele é favorito contra o Botafogo em qualquer lugar do planeta. Ele pode perder? Claro que pode.
O futebol, a gente sabe muito bem disso. É um jogo só. Se fosse uma série melhor de 7, ou melhor de 5, ou melhor de 3, ele passaria com certeza. Existe um risco? Existe. Gente, mas o futebol é profissional. Parece que não confia no próprio taco. Exatamente, parece que não confia no taco do time. Precisa respeitar a torcida, precisa respeitar a mídia, precisa respeitar o futebol. Exatamente. Flamengo, pelo amor de Deus, mandar esse jogo pra Volta Redonda e não se utilizar do Engenhão é uma vergonha, como diria o nosso grande amigo, né? Boris Casoy. Você pensa assim também? Eu penso 99,99 igual ao Fábio Sormani. Mas o Flamengo não podia jogar no Engenhão. Então você pensa 100%. Então você pensa 100% errado. 100% diferente. Eu concordo, bababá. Agora, o Flamengo não pode jogar no Engenhão, porque não pode jogar a casa do Botafogo. E se perder no Engenhão? Dane-se. O futebol é profissional. Futebol é profissional, o público tem que ser respeitado. A torcida do Flamengo é compreensiva. Tanto é que há 4 anos, o Flamengo passou 4 anos pagando dívida e a torcida não falou nada. E a torcida não falou nada. Se o Flamengo perde pro Botafogo no Engenhão eliminado, não acontece nada. Taça Guanabara. Se você pegar uma semifinal de Libertadores, por exemplo, Carioca, vamos pensar. Vamos pensar. Pascoal, não acontece nada? Claro, perdeu o presidente que é o burro. Deu uma semifinal. Presidente, perderam a semifinal pro Botafogo porque foram jogar na casa do adversário. E se perder em Volta Redonda? Perdeu em Volta Redonda. Mas aí o Fluminense não foi campeão no ano passado? Campo Neutro. Aconteceu o quê? Campo Neutro. O Fluminense não foi o campeão ano passado da Taça Guanabara? O que aconteceu com o Flamengo, o Botafogo? Ninguém mais lembra disso. Nada. Não, o Botafogo foi campeão carioca. O Flamengo foi campeão carioca. Nos ânimos ali no Flamengo. O Flamengo tem que estar preocupado com a Libertadores. O Flamengo tem que estar, primeiro, preocupado com a Libertadores. Segundo, em fazer dinheiro. Dinheiro. Terceiro, respeitar o seu torcedor. Jogar uma partida dessa, semifinal, no sábado de carnaval, em Volta Redonda, é desrespeitar o torcedor. Vocês sabem o apreço que eu tenho pelo Bandeira. Todo mundo sabe, inclusive ele. Mas nessa, presidente, e é um clube o senhor tá errado. Olha, a maioria dos torcedores do Flamengo estão mandando mensagem aqui, concordo que não tinha que jogar no Engenhão, não. Porque são egoístas. Tudo bem. E tem essa visão de futebol. Eu também penso assim. E tem essa visão eu também não jogaria de torcida, que acha que futebol é só vitória. E é só o resultado. Nós temos que nos impor aos outros, nós temos que ser melhores do que os outros. Mas é uma decisão, lógico que tem que se impor, tem que ser melhor que o outro. Tem que pensar um pouco, como o senhor está falando, tem que pensar um pouco no futebol. Mas decisão você vai dar vantagem pro seu adversário? Pascoal, para de pensar nisso. Antigamente se usava se eu fosse dirigente do Flamengo, eu não jogaria no Engenhão. Antigamente se usava o Morumbi clássico. O São Paulo chegou a jogar no Morumbi com o mando de Corinthians, com o mando de Palmeiras. A gente falou do Morumbi. Você pode usar o Engenhão